Vamos lá então. Irmãos, o tema que eu quis dar para a nossa aula de hoje, então, pensando nesse tema aí de ansiedade, está aí na sua folha, né? Ansiedade, sua realidade e as respostas bíblicas para o problema. Eu quis dar esse tema exatamente porque quando a gente vai falar de ansiedade, a gente vai se deparar que é uma realidade. Não é um problema que passou, nem que virá, mas é um problema atual. Então, ansiedade, depressão, suicídio, são temas que estão sendo falados, são temas que estão acontecendo e que as pessoas estão vivendo. Então, por isso que a realidade do problema, ela tem que ser constatada. Nós somos uma geração ansiosa e nós temos que reconhecer isso. Mas como solução, então, eu quero apontar para princípios bíblicos. Porque a Bíblia tem a falar sobre ansiedade. E como que a gente então pode olhar para um problema atual da nossa geração e olhar para a Bíblia e encontrar as respostas? Então eu sei assim que o tema ele é muito grande, muito amplo, né? Eu dei uma pesquisada, vi até alguns vídeos, muita gente fala sobre ansiedade, né? E a gente não vai fazer assim um estudo aprofundado, é apenas uma aula, então eu quis ir direto ao ponto. Vou ser bem cirúrgico e tentar trazer algumas soluções então para esse problema, tá bom? Então primeiro a gente vai falar um pouco da realidade do problema. Tem um artigo que eu encontrei lá no site do UOL, que diz o seguinte: a ansiedade é considerada por especialistas o mal do século e também vem ganhando espaço entre os transtornos mais sentidos pelos brasileiros. E eu achei interessante que essa pesquisa, é uma pesquisa da OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que 9,3% da população brasileira está vivendo a realidade de ansiedade. É claro que assim, são níveis diferentes, né? Existem níveis de ansiedade um pouco maiores, de preocupação, e existem níveis um pouco menores. Mas é interessante porque o Brasil, com essa porcentagem, ele se torna o 5º país do mundo mais ansioso, de acordo com a pesquisa da OMS. Então você vê que é o que está acontecendo. É algo que está aí. A pesquisa também diz que do sexo feminino, 7,7% são ansiosas. Muito mais. Então a mulherada aí está muito preocupada, né? Os homens também têm uma porcentagem aí de 3,6% aproximadamente. Então, de acordo com essa pesquisa, os homens estão abaixo um pouco das mulheres. Mas não muda o fato de que nós somos uma geração ansiosa, né? Nós nos preocupamos, nós sofremos pelo amanhã, por aquilo que virá, e essa é uma realidade. Eu acho interessante, o Gary Collins, está até aí no seu esboço, ele vai dizer uma frase, o seguinte: a ansiedade já foi chamada de emoção oficial de nossa época, base de todas as neuroses e o fenômeno mais penetrante de nossa época. Verdade, né? Ansiedade já foi chamada de emoção oficial da nossa época. Então, o problema está aí. O problema, ele é real. E eu achei também muito curioso uma ilustração que um autor deu, que ele disse que a ansiedade é como se fosse uma cadeira de balanço. Imagina você lá na sua cadeirinha de balanço, para lá e para cá. Você pode até se distrair e se ocupar com ela, mas você nunca vai sair do lugar. Interessante, né? A ansiedade é como se fosse uma cadeira de balanço. Você fica ali balançando. Você se ocupa, você se distrai. Mas você não chega a lugar algum. Você está no mesmo lugar. E a ansiedade é assim, não é? A gente fica pensando, fica tentando desvendar e fica se preocupando. E a nossa mente fica cheia e ocupada de tantos pensamentos que nos deixam ansiosos, preocupados, ofegantes. Mas a gente não sai do lugar. A gente continua aonde a gente está. Então, eu queria agora, como um exercício para você, pensando nessa realidade, eu queria que você olhasse para a sua vida, nesse início agora, e pensasse em um motivo dessa semana, ou talvez desse último mês, que tem sido um motivo de ansiedade para você, algo que tem tirado a sua paz. Pensa aí. Algum motivo de preocupação, que talvez tenha tirado o seu sono, tenha te deixado angustiado. Faz esse exercício. Vou te dar 1 minuto para isso. Talvez 45 segundos.
Deu para pensar? Eu quero falar da minha experiência, porque eu estou falando de ansiedade, mas eu sou ansioso também, tá? Não sou menos ansioso do que ninguém. Mas assim, essa semana eu recebi um e-mail de um convite para eu ir para uma viagem lá para os Estados Unidos. É uma viagem de Sports Movement, que é um movimento esportivo que trabalha internacionalmente com aquilo que a gente faz aqui na igreja, né? Usar o esporte como uma ferramenta para evangelismo. Então eu recebi esse convite. Muito legal, né? Para eu ir para Orlando no final de janeiro. Mas, ao mesmo tempo, com esse convite vieram as contas, o sustento para ser levantado e tudo mais. E tudo isso começou a gerar uma ansiedade no meu coração. Porque eu fiquei pensando, pô, que legal, fui convidado, mas como que eu vou? E aí você começa a ficar pensando. E como eu falei, é uma cadeira de balanço. Eu fiquei pensando e eu não saí do lugar. Porque eu continuei no mesmo lugar. Então, essa semana para mim esse foi um motivo de ansiedade, né? Receber um convite e ao mesmo tempo ficar ansioso e preocupado se eu vou poder ir, se eu não vou, mas eu tenho que responder, mas eu tenho que falar com o meu pastor, com a minha noiva, com o meu pai, com a minha mãe, com o cachorro. E aí? O que eu faço? Então esse é o motivo de ansiedade. Agora eu queria abrir também para vocês, se alguém quiser compartilhar. É claro que a gente aqui não vamos assim dizer, não, nós não somos ansiosos, nós somos. Então assim, eu queria deixar bem aberto assim, para você, se quiser compartilhar algum motivo de ansiedade, você pode usar o microfone. A Larissa já pediu ali. Não sei porquê, mas ela já pediu o microfone. Ela está ansiosa para falar também. Vai lá. Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu essa semana que praticamente me tirou o sono, né? Como todos sabem, a gente vai casar e aí casamento vai muito dinheiro, né? E aí essa semana eu estou conseguindo um financiamento na faculdade e eu precisava levar umas folhas, né, de um contrato autenticado. E aí o que eu fiz? Eu não tinha, como eu trabalho durante o dia, eu não tinha como ir autenticar no cartório. Então eu falei assim para o João, passa no meu trabalho, pega o contrato comigo, vai estar assinado, leva para o meu pai, que meu pai é o fiador, pede para ele assinar e passar no cartório e autenticar. E eu falei para ele assim, olha, minhas contas mês que vem, então, tipo assim, vai acabar no zero. Não tem mais nada, eu fiz as contas certinho, não tem mais nada. Tá? Aí ele, tá bom. Aí ele até falou assim, eu falei, ó, o cartório vai ficar R$27. Então você... Aí ele falou, não, eu pago lá pra você, né? Eu falei, então beleza. Aí ele foi, deu dinheiro pro meu pai, ele deu até um pouco a mais, né? Porque, de repente, não sabe. Aí... Eu liguei para minha mãe, falei, mãe, você vai autenticar no cartório uma via, tudo mais, assina, tudo certinho. Eles foram, daqui a pouco eles me ligaram. Larissa, ficou R$80. Como assim ficou R$80? Ficou R$80 aqui. Eu falei, mas não tô, como era para ficar 27 a última, porque eu tinha autenticado mês passado, deu errado, porque tava escrito meu RA lá errado, teve que autenticar outra. Falei, não é para dar errado. Aí ela falou assim, não, deu errado. Aí meu pai já ficou nervoso, por quê? O que aconteceu? Era para autenticar uma via, ele mandou autenticar as 3 vias. Então, óbvio que ia ficar mais caro, né? E eu fiquei bem assim, na hora eu estava no meu trabalho, eu comecei a chorar, porque eu já falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho R$50, eu não tenho R$20, eu não tenho 15, R$10, entendeu? Para poder falar, não, eu vou pagar esses 80. E assim, gerou uma preocupação na hora que... eu não consegui nem trabalhar direito mais. E, se for ver, é uma coisa pequena, assim, né? É uma coisa que tem solução, não é uma coisa assim, nossa, não tem solução. Mas, se a gente for deixando no nosso dia, essas coisas vão tirando a nossa paz, né? E aí, no fim das contas, eu conversei com ele e falei, ó, vocês estão errados, porque eu expliquei 10 vezes que era uma via. Aí o pai falou, não, a gente vai dar um jeito, a gente paga isso aí, não vai ter problema, o importante é você conseguir o financiamento, né? Mas não é fácil, ainda mais quando mexe com o dinheiro da gente, né? Verdade, muito bom. É um exemplo, né? Mais alguém gostaria de compartilhar? É claro que não vai dar pra gente ouvir todo mundo, eu sei que todo mundo gostaria de falar, mas mais um exemplo. Talvez dar uma diminuída na história, dar uma enxugada, mas foi bom, foi bom. A Rubi? Então, depois de 7 meses, né, que eu fiz a cirurgia do coração, eu voltei ao trabalho essa semana.
E aí eu cheguei no trabalho, me deparei com um currículo novo inteiro para ler, de 159 páginas, o restante da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, toda uma proposta de trabalho para trabalhar com os professores e eu simplesmente totalmente crua. Então, nos primeiros dias eu acabei ficando muito assim nervosa, preocupada, ansiosa, porque é muito complicado você chegar na frente de um grupo de quase 50 professores e não saber o que dizer, porque eles têm que implantar isso esse ano. E esse foi o motivo da minha ansiedade. Eu procurei todos os dias, né, entregar para Deus, orar. E comecei a entender que não adianta, né, é a história da cadeira de balanço. Né? Nós vamos ficar nos movimentando muito, mas não sairemos do lugar. E hoje de manhã, né, na hora que cantou essa música da paz, de manhã eu tinha lido alguns versículos sobre isso e passado para 2 pessoas. E eu comecei, né, a pensar que a paz realmente que vem de Deus é consequência de nós confiarmos nele. Né? E isso nos livra dessa ansiedade. É isso. Muito bom. Mais um exemplo de coisas do cotidiano, que às vezes acontecem, imprevistos, e aí a nossa resposta muitas vezes é essa. Mas eu queria então, depois de constatar essa realidade do problema, colocar aqui algumas respostas que, ao meu ver, são um pouco inconsistentes. Respostas que o mundo tem dado, que às vezes você ouve, as pessoas falam, mas que não tratam de fato o problema. Por exemplo, não sei se você já ouviu aquela resposta assim: não se preocupe, a maioria das coisas com as quais nos preocupamos nunca vai acontecer. Então, as pessoas falam isso: nem se preocupa, porque a maioria das coisas que a gente se preocupa nem se torna realidade. Só que o fato é que, mesmo que não se torne realidade, no momento da preocupação é realidade. Então, assim, não interessa assim, mas lá na frente não vai acontecer, então agora eu não vou se preocupar. Mas agora, isso para mim é real. Então, essa resposta, ela é um pouco inconsistente. Porque ela só está dizendo para você: não se preocupe. Não vai acontecer de fato, então, mas para mim agora é real. Para mim agora, essa preocupação, ela é autêntica, ela é verdadeira. Ela não é fictícia. Agora, tem um outro tipo de resposta que as pessoas dão, diz assim: quando você ficar ansioso, pense em coisas positivas, pense em coisas boas, não em coisas ruins. Que é um pouco daquilo que eu falei no domingo passado sobre pensamento positivo. Que é algo assim que as pessoas comentam e dizem e acham que é uma maravilha. Mas, como eu falei, o que vai mudar eu pensar em coisas boas ao invés de coisas ruins? Porque existem preocupações e ansiedades na nossa vida que são boas. São preocupações legítimas. Por exemplo, a Larissa pegar o exemplo da Larissa. Ela estava preocupada por quê? Porque aconteceu um imprevisto e no orçamento dela não ia dar para ela conseguir pagar o imprevisto que aconteceu. Essa é uma preocupação legítima. Porque a vontade de Deus não é que a gente se endivide também, que a gente faça contas que a gente não consegue pagar. Mas o problema é, o que eu faço com essa ansiedade, com essa preocupação? Porque se ela tomar o controle da minha vida, e se ela dirigir, então, o meu caminhar, o meu pensar, o meu falar, aí se torna um problema. Sim. Uhum. Chique para eles, mas é algo muito ruim que me levou a tomar remédios. Eu estou tomando remédio até hoje por causa de ansiedade. Aí quando se fala, por exemplo, crise do pânico, aí os médicos se preocupam mais. Mas a ansiedade é terrível. Você tem que ter um esforço. Eu falo assim, graças a Deus em primeiro lugar, as orações dos irmãos e aos profissionais que cuidaram de mim. Os médicos que cuidaram de mim, que foram 3. Então, o nome ansiedade é muito leve. Tem que ter algo assim, mais profundo
que a pessoa veja que o negócio é sério. A ansiedade não é fácil. Sim, com certeza. Então, assim, a gente tem essas respostas que o mundo dá, que para mim não solucionam de fato o problema, não resolvem o problema, né? Eu coloquei até aí no esboço, chamei de geração Hakuna Matata. Olha que beleza. Quem nunca ouviu, né, aquela música do Hakuna Matata lá, do filme Rei Leão? Mas é interessante essa música, porque essa música diz, Hakuna Matata, é lindo dizer, né? E o tema da música é o seguinte: os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Então, Hakuna Matata é viver sem problemas, né? E lá no filme, o Timão e o Pumba lá viviam sem problema algum, né? Na floresta, sem trabalho, sem contas a pagar. Mas o fato é o seguinte: esquecer os problemas também não adianta. Tem um estilo de vida de que, eu não vou me preocupar com isso, então eu vou esquecer. Não vai solucionar. Porque amanhã o problema vai estar à porta de novo. E às vezes a gente se torna muita geração Hakuna Matata. A gente quer esquecer os problemas. Não vou me preocupar, não. Mas não resolve o problema. A preocupação amanhã, ela volta, ela continua. O Robert Jones, no livro aqui dele, ele vai dizer o seguinte, acerca dessas respostas que são inconsistentes. As soluções culturais para lidar com preocupação, o temor e a ansiedade soam como deploravelmente simplistas. Então, como a Genilda falou, é tratar muito simples. É olhar para o problema e dizer assim, não, isso aqui é algo normal. Quem não é ansioso? Quem nunca teve um problema com ansiedade? Então, assim, não tem nada demais. Só que a ansiedade, muitas vezes, vai ser a porta por onde vão começar um monte de outros problemas. Então, se a gente não trata o mal pela raiz, vai crescer. Se a gente não começar a tratar nos primeiros sintomas de ansiedade, de preocupação excessiva, vai dar problema lá na frente. Então, eu achei muito interessante. O Robert Jones, ele diz assim, são deploravelmente simplistas. Não resolvem a fundo o problema. Mas, por outro lado, a gente tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ao contrário dessas respostas, ela é consistente. Ela é fiel, ela é digna de aceitação. E é por isso, como eu já falei, o nosso objetivo aqui nessa aula não é olhar para aquilo que as outras áreas dizem, né? Eu sei que a psicologia vai falar muito sobre ansiedade, eu sei que a medicina vai falar, eu sei que muitas pessoas vão falar. Mas aqui eu estou interessado com aquilo que a Bíblia fala. Então a gente não vai abrir assim todo esse leque, mas a gente vai olhar então o que a Bíblia fala sobre ansiedade. A medicina já caracteriza como doença, né? Já Sim. tem o CID do transtorno de ansiedade, então já é caracterizada como doença que afasta até do trabalho, né? Com certeza. Então, hoje já é considerado, já existem remédios que você toma por conta disso, dessa crise de ansiedade, esse transtorno de ansiedade. E como base, então, para o nosso estudo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Nós vamos ler do versículo 25 até o 34. Mateus 6, de 25 a 34. Mateus 6, do versículo 25 até o versículo 34, perdão. Do 25 ao 34. Eu vou ler aqui na minha versão e você pode acompanhar. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam, mas em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Cadeira de balanço. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem.
Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos vestir, ou o que vamos beber, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu não sei se você percebeu nessa passagem que a gente leu, mas por 3 vezes Jesus diz o seguinte: não se preocupem. Por 3 vezes, Jesus disse o seguinte para nós: não se preocupem. Então, a palavra de Deus, ela tem a nos ensinar sobre ansiedade, sobre preocupação, porque o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Se não fosse algo importante, relevante, não estaria sendo dito. Jesus não ia falar assim: viu, parem de se preocupar. Mas é algo que precisa chamar a nossa atenção, porque Jesus falou: não se preocupem. Então eu quero aqui pensar com você um pouco sobre a essência da ansiedade. O que é a ansiedade, então, de fato? Mas antes de pensar no que é, eu quero pensar no que não é ansiedade. O seu esboço aí está dizendo o seguinte: o primeiro ponto, ansiedade não é um cuidado sadio e zelo para com o próximo. Então a gente tem que entender isso. Tem que fazer uma separação. Porque senão a gente vai acabar confundindo e achar que tudo é ansiedade. E existem algumas coisas que não são fruto de ansiedade. Por exemplo, o zelo sadio para com o próximo. Eu queria pedir ajuda para alguém que pudesse ler o texto de 1 Coríntios 7, 32 e 34. Alguém abre lá em 1 Coríntios 7, 32 a 34. E uma outra pessoa abre em 2 Coríntios 11, 28. No esboço tem mais textos, mas a gente só vai ler apenas esses 2 textos. 1 Coríntios 7, 32 e 34 e 2 Coríntios 11, 28. Quem pode ler, faz só um sinalzinho com a mão para chegar ao microfone. Isso. Obrigado. 7, 32, 34. Ah, 34? Isso. Tá. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Certo. Próximo texto. Não, é o 34. Isso. Ah, tá. Você leu até o 32? E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar ao marido. Perfeito. Agora o texto de 2 Coríntios. Quem pode ler? A Gisele? Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Perfeito. Então veja que os 2 textos que a gente leu falam sobre preocupação. Se a gente não fizer uma distinção do que é e o que não é ansiedade, a gente vai achar que a preocupação de Paulo pelas igrejas, que a Gisele leu, está errada. Ele não tem que se preocupar, porque Jesus falou para não se preocupar. Só que o que a gente tem que entender é que a palavra para preocupação, ela é muitas vezes usada num sentido negativo, pejorativo, mas em um outro sentido positivo, de cuidado e zelo. Então, essa preocupação de Paulo pelas igrejas é um cuidado e zelo. Isso não é ansiedade. Paulo não sofria de crise de ansiedade. Da mesma maneira, o texto que a Genilda leu fala da preocupação que o marido tem que ter para agradar a sua mulher. Então, essa preocupação não é pecaminosa. Esse cuidado, esse zelo, não é pecaminoso. Porque ali Paulo está falando que, na verdade, ele preferia que as pessoas ficassem como ele, sem se casar, porque elas não teriam que tomar esse cuidado. Elas poderiam servir a Deus integralmente. Mas ela falou, quem se casa vai ter que se preocupar em agradar o seu marido. E o marido vai ter que se preocupar em agradar a sua esposa. É um cuidado, é um zelo. Não é pecado.
Então a gente precisa fazer essa primeira distinção. E como eu falei, existem motivos plausíveis para a gente se preocupar. Desejos bons. Existem motivos plausíveis. Que a gente fala assim, não, eu preciso me preocupar. A questão é quando esse desejo toma o controle. Um desejo bom, quando vira uma exigência, ele se torna um mau desejo. Então a gente precisa aprender a fazer essa distinção também. Existem coisas que, sim, a gente tem que se preocupar, mas isso não pode se tornar o centro da nossa vida. Essa preocupação não pode nos fazer girar apenas em torno dela. Então, esse é um ponto. Agora, o segundo ponto aí, do que não é ansiedade não é pensar de antemão ou planejar. Então, o fato da gente planejar e pensar, e a gente já falou muito disso aqui na igreja, né? Na virada do ano, sobre planejamento, quais são os seus objetivos. Isso não é ansiedade. O texto de Provérbios 16, o versículo 1, fala que do coração do homem são os planos, mas é o Senhor que dá a resposta final. Ou seja, então é da nossa natureza, a gente faz planos. E o ato de fazer plano não quer dizer que a gente é ansioso e preocupado. O planejar de antemão, o pensar com antecedência, não é um sinônimo de ansiedade. É simplesmente um cuidado e um zelo com a sua própria vida. Porque se você não planejar, a sua vida vai virar uma bola de neve, você não vai chegar a lugar nenhum. Pode falar. Alô. Inclusive, o ato de você planejar já tira um pouco a sua ansiedade. Porque você já percebe uma linha, um traçado que você vai falar assim, bom, está tudo sob controle se eu fizer nesse tempo. Então, me planejo aqui, então já tira um pouco dessa sua ansiedade. É até bom o planejamento. Exatamente. Então, isso ajuda, né? Então, a gente precisa entender isso. Existem coisas na nossa vida, planejar, o zelo, o cuidado, se preocupar em agradar o próximo. Isso não é motivo de ansiedade e de preocupação. Isso é um motivo bom. É zelo, é cuidado, o ato de planejar é você ter uma vida organizada, cuidar do plano de Deus. A Cidinha quer fazer um comentário. Em relação às contas do começo do mês, você sabe que são muitas IPVA, IPTU, seguro, e pessoas que têm crianças. A gente fica ansiosa com o dinheiro que vai entrar e quanto que a gente vai ter que pagar. Isso é uma ansiedade? Boa pergunta. Assim, nós ficamos ansiosos. Então, assim, não tem como você dizer que, bom, eu não vou me preocupar e não vou ficar ansioso por isso, né? Na verdade, a gente aqui não tem nenhum antídoto contra a ansiedade. Não tem como a gente não ficar ansioso. Tem como a gente tratar a ansiedade. Agora, um antídoto antes disso, muitas vezes é muito difícil. Então, por exemplo, nesse caso, bom, eu estou preocupado se as contas vão dar, se o dinheiro vai entrar, eu tenho filhos, eu tenho material escolar, isso ou aquilo. A pergunta tem que ser, o que eu faço com essa ansiedade? Porque se essa ansiedade toma controle do meu ser e da minha vida e eu não consigo mais fazer nada, aí se torna um problema. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente de como, então, resolver esse problema da ansiedade. Nesse caso, seria entrega para Deus. Deixa Ele tomar a direção e o controle. Você está ansioso, sim, mas você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. Como diz o Salmo 37:5. E preparar para os gastos, né? E porque também, que aí, no fim do ano todo mundo gasta, aí, não pensa no começo exatamente, do ano, né? Entra o que a Gisele falou, ou seja, a má organização, muitas vezes, vai gerar ansiedade no futuro. Porque você não se planeja, você não tem um controle financeiro, e aí no início do mês você fica preocupado se vai dar. Mas se você tivesse um planejamento, você ia evitar um motivo de ansiedade. Então o planejamento ajuda. Exatamente, essa é boa. Verdade. Verdade. Eu acho que o planejamento, ele entra em todas as áreas da nossa vida, né? Eu fico muito, assim, inquieta quando eu penso assim, eu vou no mercado, o que eu vou comprar? O que eu quero
que eu vou comer essa semana, o que eu preciso comprar. Quer dizer, se você não planejar o que você vai fazer durante a semana, você não planejar a sua compra, você vai no supermercado 3, 4 vezes e sempre vai estar faltando alguma coisa, né? Então, essa questão que a Cidinha colocou, eu acho que quando chega novembro, né, principalmente para as pessoas que trabalham, que já entra a primeira parcela do 13º salário, você já tem que se programar, ó. Eu não vou poder gastar tudo, porque em janeiro vai ter isso, vai ter aquilo, tal. Então, são coisas que você vai contornando, né? Agora, o que pode acontecer é aparecer alguma conta extra que está fora do seu orçamento. Aí, realmente, é um motivo que gera preocupação na gente, né? Exatamente. Mas os imprevistos não são um motivo para a gente também não se organizar, né? A gente precisa ter esse planejamento financeiro. Mas agora, então, colocado aí aquilo que não é ansiedade, a gente tem que pensar, então, o que é ansiedade? E o primeiro ponto que eu queria destacar com você é que ansiedade, à luz das Escrituras, é pecado. Como a Rubi falou, a medicina já considera em alguns casos um caso de doença, de patologia. Mas a Bíblia não dá margem para que a gente não diga que ansiedade é pecado. É fruto do coração depravado do homem. Então, a nossa ansiedade é pecado. É transgredir contra Deus, é pecar contra Ele. Veja que no texto que a gente leu de Mateus 6, 25 a 34, em 3 vezes Jesus diz, não se preocupem. Se Ele está dizendo para não se preocupar, é exatamente por quê? Porque a preocupação é algo negativo para as nossas vidas. A ansiedade não é algo bom. Não é algo permitido. E por isso que ele diz, não se preocupem. Paulo, lá em Filipenses 4,6, vai dizer o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma. De novo, não andem ansiosos. Não andem ansiosos, não façam isso. E aqui, talvez a gente tenha um ponto de colisão. Exatamente por quê? Porque o mundo lá fora e todas as outras áreas que não têm um modo de pensar bíblico, que não olham para a Escritura como suficiente, como verdade, eles nunca vão admitir que a ansiedade é pecado. Você nunca vai no médico e ele vai falar assim, não, sabe qual que é o seu problema? É o pecado. Ele nunca vai falar isso. A não ser que ele for um médico cristão, mas mesmo assim, por conta da profissão, ele não pode dizer isso. Mas por isso que eu entendo que assim, as respostas que o mundo dá são inconsistentes, porque elas não vão no fundo do problema. O problema, gente, é o pecado. É o nosso coração. E aí, muitas vezes, a culpa vai ser sempre quem? Do terceiro. Ah, não, é um problema que aconteceu, é isso, é um imprevisto. Ou sempre vai ser relacionado à questão, não, é o estresse no trabalho, então eu fico ansioso e tal. Mas a culpa, em primeira instância, é do coração pecaminoso. É claro que fatores externos, imprevistos, eles podem aumentar e potencializar a ansiedade. Mas, em primeiro lugar, o fruto da ansiedade é do coração pecaminoso do homem. Tem o Robert Jones, vai dizer uma frase também, que diz o seguinte, a preocupação expressa nossos reservatórios íntimos de idolatria e incredulidade. A preocupação expressa nossos reservatórios íntimos de idolatria e incredulidade. E aí, pensando nessa frase, o segundo ponto é o seguinte, ansiedade, então, é idolatria. Pode falar, Chicão. Eu sou um cara ansioso. Mas a minha preocupação é, por exemplo, não chegar atrasado no trabalho para não dar um mau testemunho. Fazer as coisas de maneira correta para não matar uma ferramenta e tal, para não dar um mau testemunho. Então, eu fico ansioso com essas coisas, sinceramente, preocupado na questão da minha vida cristã com relação a Deus e as pessoas que estão em volta de mim. Eu fico ansioso para fazer o melhor, você entendeu? Mas eu não quero citar nome, mas aí tem um camarada do meu lado, que também é crente, aquela coisa toda, não está nem aí, não quero nem saber se vai dar para pagar IPVA. Eu estou já 2 anos sem o licenciamento do carro. Então eu vejo que o cara dorme tranquilo, sossegado e tal. Então é meio estranho o negócio, você não acha? Então essa ansiedade para você
não gerar um mau testemunho, para que o evangelho não seja descaracterizado na sua vida, eu acho até que legal essa preocupação. Agora, essa questão de você chuta o balde para cima e tal, e que se dane, aí eu acho que está errado, porque o cara não é ansioso, mas também é um relaxado. Então é complicado esse negócio aí. Sim, é verdade. E eu volto a repetir o que eu falei. Existem motivos plausíveis. Esse é um motivo plausível. Ele não quer dar mau testemunho, então ele fica preocupado de que as atitudes dele, as ações dele deem um mau testemunho. Esse é um motivo plausível. Mas a questão é se isso vai tomar o controle da sua vida. Isso não pode tomar o controle. Isso não pode se estender, além de uma preocupação boa e sadia. Um desejo bom, mas que não pode virar uma exigência. Fala, Eber. Acho que pensando nisso, talvez é legal a gente perceber como as coisas são sutis, né? E aí a diferença da palavra de Deus para talvez outras ferramentas que servem como diagnóstico, mas talvez não como tratamento. Porque essa frase aí do Robert Jones, ela expõe os reservatórios íntimos. Então, a ansiedade, ela tem evidências externas e superficiais, mas ela tem uma coisa muito íntima e profunda também. E lá no fundo do coração, só a palavra de Deus que chega. Então, talvez esse é o grande valor da palavra de Deus, porque ela vai lá no fundo. Então, como você falou, a gente pode colocar a culpa ou explicações para situações externas, mas na realidade, no fundo, e ninguém gosta de admitir, a ansiedade está ligada com algum desejo errado do nosso coração. Por mais boas que possam parecer as nossas intenções, né? Não estou falando contra o que o Chicão falou, estou falando no contexto geral. E de fato, se a gente for sempre aprofundar com honestidade diante de Deus, a gente vai perceber que a gente está apegado a alguma coisa que não deveria. Mais alguém vai falar? Até estava pensando aqui sobre o que ele falou. Na psicologia, por exemplo, quando a gente vai olhar para algumas desses transtornos, um dos critérios diagnósticos que a gente usa para identificar quando se torna patológico ou não é justamente isso: o quanto a ansiedade culpa a vida, impede que a pessoa consiga viver de uma forma saudável, né? A proporção que isso toma na sua vida, e isso no sentido da depressão também, né? Porque, por exemplo, quando a gente perde alguém, a gente fica em luto, fica triste, né? A gente sente a tristeza. Mas como diferenciar se isso é saudável ou não? Da proporção que isso toma na nossa vida, né? Então, a gente tem que fazer, de fato, essa avaliação, né? De motivos que são plausíveis, que são... que devem estar presentes, mas ao mesmo tempo que não podem se tornar uma exigência. Porque se eles tomarem o controle e a direção do nosso coração, isso se torna um problema. Mas voltando aqui para o nosso esboço, eu falei que a ansiedade é pecado e a ansiedade é idolatria. E o que é idolatria? É você adorar alguém ou algo ao invés do Deus vivo, né? E a gente sabe que essa prática ela é condenada de Gênesis a Apocalipse, né? Deus falava com o povo de que eles não deviam ter imagens, nem deuses semelhantes, de que eles deveriam adorar apenas o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Agora, a ansiedade e a preocupação, por que elas são idolatria? Porque elas demonstram exatamente que você está dependendo da sua força e reverenciando a você mesmo do que ao Deus vivo. Porque quando você fica ansioso e preocupado, você está dependendo apenas de você mesmo, das suas forças. Então, pegar o exemplo aqui da Cidinha, que ela falou, as contas para pagar, tudo mais, isso gera um motivo de preocupação. Mas você está confiando em você. Você está reverenciando a você mesmo. Você está se esquecendo que há um Deus que está acima de tudo e que mesmo não diante de uma desorganização, porque isso é um erro nosso, mas diante de um imprevisto, ele pode agir, ele pode atuar. Lá em Mateus 6 também, um pouco antes, no versículo 19 e 21, Jesus... ele vai falar sobre os tesouros dessa terra. E ele vai falar que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E é por isso, como o Weber falou, a ansiedade ela pode ser muito sutil. Porque a gente não percebe. Mas se a gente for fazer uma avaliação exatamente disso, onde está o meu tesouro?
Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, por exemplo, se o seu tesouro está no dinheiro, em posses e bens, qualquer coisa relacionada a isso vai gerar ansiedade. E aí é um problema. Porque você está confiando em você mesmo. Sim. Eu prestei um dinheiro para uma pessoa, era um valor alto, e eu fiz tudo pelo aplicativo. Falei, tá aqui, sem problema, você não precisa nem sair daqui. Quando ela foi me pagar, aí eu passei o número da conta, mas cada banco funciona de um jeito, você toma cuidado e tal. O cara foi lá, depositou, saiu o meu nome, saiu o RG, saiu o CPF e tudo. E ele falou assim, ó, vê porque é um TED. Eu falei, caramba, não entrou na conta, mas eu acho que você não entendeu direito, você depositou normal, 48 horas. Às 48 horas eu ia chegar na sexta-feira. Portanto, só segunda, eu tive que esperar até segunda. Mas aí quando eu vi mesmo que era um TED, que eu observei, por que não entrou o dinheiro, era 5 mil reais. Aí não entrou o dinheiro, eu falei, bom, não entrou o dinheiro. Até então, eu passei a noite sem dormir. O que fazer amanhã? Ele falou para eu observar logo isso aí, eu não observei. Poxa vida, eu não sou um cara materialista, minha esposa sabe disso. Eu sou um cara até mão aberta. Mas, pô, são 5 mil reais, eu vou perder assim de graça? Aquilo me gerou, eu falei, o que eu vou fazer? Que atitude? Ele consegue resolver? Ou eu tenho que ir lá no banco tentar? Essa altura já entrou na conta de alguém, essa pessoa pode ter sacado, eu sei os procedimentos, mas até lá. Então isso me gerou uma ansiedade, eu não dormi à noite. Aí no outro dia, o dinheiro tinha voltado para a conta dele, ele fez outro TED e entrou. Aí eu disse assim, puxa vida, deixei de dormir por causa disso, mas você não consegue, é uma coisa que você convive com isso. Exatamente. A Larissa quer falar também. Oi? Ah, intervalo. Tá, a gente pode fazer. Isso. Pode falar. Quando o Chicão falou o que aconteceu com ele, esse caso, eu paro às vezes para pensar que às vezes isso acontece comigo também. E eu já pensei várias vezes assim que a ansiedade, ela também está ligada. Muitas vezes a gente quer resolver um problema que não está ao nosso alcance, né? E aí esse é o problema. Eu sou uma pessoa às vezes muito controladora. Eu quero saber de tudo, tá tudo em ordem, tá no controle de tudo. E às vezes eu não posso, tem coisas que não estão no meu controle, tem coisas que vão sair do nosso controle, que a gente não consegue resolver, como esse caso, por exemplo, é um sábado, você não consegue ir ao banco para saber. Só que aí você às vezes perde sua noite de sono, você não dorme, você não faz nada, você não consegue, no domingo tem o culto, você não consegue nem prestar atenção no culto e tudo mais. Por quê? Acontece. Não, aqui não, né, pastor? Aqui não. Mas assim, por quê? Porque a gente quer esse controle. Mas tem coisas que não estão no nosso controle. Que a gente não vai conseguir cuidar disso, a gente não vai conseguir. É claro que minha mãe sempre fala muito isso. A gente tem que sempre fazer a nossa parte. Né? Então cuidar, procurar fazer o melhor, procurar cuidar de tudo, mas tem coisas que vão sair do nosso controle e que a gente não pode deixar isso virar ansiedade, porque a gente não vai poder fazer nada. É entregar para Deus, é exatamente isso. É falar, Deus, eu não posso fazer isso, eu não tenho como cuidar disso, mas eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor vai cuidar. Uma mãe com um filho que saiu de casa, por exemplo, ela não pode ir com o filho assim, ao tempo todo colocar uma coisa em volta dele para não acontecer nada, mas quem vai cuidar disso é Deus, e às vezes isso gera ansiedade. Sim, com certeza. Só para fechar, para a gente ir para o intervalo, um outro exemplo seria, mais ou menos, a pessoa ela tem uma preocupação, e isso é algo legal, como a gente falou, de agradar o marido. Você tem uma preocupação de agradar o seu marido. O problema é, se você vive para agradar os outros, e você só fica em paz com você mesmo, tendo a aprovação das pessoas, você parou de servir a Deus e você está servindo a opinião dos outros. Então isso é idolatria. Então essa preocupação se torna ilegítima. Foi o que eu falei, é um desejo bom, mas que se torna uma exigência. Porque se você não tiver a aprovação dessa pessoa, você não vai ficar bem. E a gente não tem como agradar todo mundo. Se a gente se preocupar em agradar toda... Se eu aqui estiver preocupado em agradar todos vocês, eu estou morto. Porque cada um aqui tem uma opinião diferente. Ah, eu gosto de falar desse jeito, eu gosto assim, eu gosto de abordar isso, mas aquilo. Então assim, eu não posso me preocupar em agradar os outros.
Então, esse é um problema. Se eu fico preocupado em agradar, isso gera uma ansiedade, isso está mostrando no meu coração que eu não estou servindo a Deus, mas eu estou servindo as pessoas e a opinião das pessoas. Então, por isso que a ansiedade é idolatria também, em alguns casos. A gente vai fazer um intervalo, e aí, voltando, a gente dá continuidade, então, tá? O intervalo vai ser o quê? Uma aguinha? 5 a 10 minutos? Tá. Então você pode ir no banheiro, pode beber uma água. Bom, vamos lá então. A gente vai prosseguir. Eu vou tentar encerrar até 11h10 no máximo, tá? Não, meio-dia não. 11h10. Mas vamos lá. Finalizando aquele ponto sobre ansiedade ser idolatria, mais uma vez o Robert Jones vai dizer o seguinte: a sua preocupação ou ansiedade é um sinal de que de alguma maneira você está confiando em si mesmo e de que você está edificando a sua vida sobre coisas ou pessoas e não em Jesus. Então, a ansiedade, ela pode nos apontar para isso. De que talvez o motivo da nossa ansiedade, como eu falei no exemplo anterior, né, de querer agradar as pessoas e eu fico ansioso por isso, é porque eu estou edificando a minha vida sobre a opinião dos outros e não sobre Cristo. E por isso que Jesus falou que é impossível servir a dois senhores. Porque ou você agrada um ou você desagrada o outro. Então, a gente precisa prestar atenção a isso. Quando você fica ansioso e quando você fica preocupado, além daquilo que é o necessário, pensa sobre isso. Por que eu estou ansioso assim? Por que isso está, como o Chicão falou, em relação ao dinheiro? Será que o dinheiro, então, tem sido um ídolo no meu coração e é por isso que isso tira a minha paz, tira o meu conforto? Os filhos, trabalho, escola e uma série de coisas que podem ser o nosso tesouro. E aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Agora, em terceiro lugar, a ansiedade também ela é fruto da incredulidade. Lembra que o Robert Jones falou que a ansiedade é fruto de idolatria e incredulidade. O Gary Collins, um outro autor, ele vai dizer o seguinte: a ansiedade como aflição e angústia surge quando damos as costas para Deus, pegamos nossos fardos e consideramos, pelo menos em as nossas atitudes e gestos, que temos de resolver os nossos problemas sozinhos. E por que incredulidade? Porque a gente vira as costas para Deus. E a gente acha que pela nossa força e pela nossa própria capacidade a gente tem que resolver as coisas. Quando na verdade Jesus disse o quê? Levem sobre mim os seus fardos. Levem até mim. Porque Ele carrega os nossos fardos. Só que a incredulidade nos faz ficar cego. Nos torna, então, alheios a essa verdade. Nós achamos que é pela nossa própria força. E aí a gente fica ansioso porque a gente nega de forma prática o poder, a sabedoria e o governo de Deus sobre as nossas vidas. A ansiedade é uma resposta de que a gente não crê naquilo que Deus falou. De que Ele leva os nossos fardos, de que Ele está conosco em todos os momentos, de que nós podemos descansar sobre Ele, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Então, a incredulidade é um problema também. É um grande problema. E quando Jesus, no texto de Mateus que a gente leu no início, ele falou sobre para a gente não se preocupar, é exatamente por quê? Porque ele falou, olha os pássaros, olhem as ervas do campo. Deus não cuida delas? Quanto mais vocês. Então a incredulidade não nos ajuda e não nos faz ver que Deus cuida de nós. Então Jesus usou exemplos. Ele falou, vejam os pássaros, vejam as aves, vejam a erva do campo. Essas coisas são tão passageiras. Como ele falou, né, a erva está ali um dia, no outro dia já murcha. Mas Deus cuida. Né? Lá em casa, no telhado de casa, ficam umas pombas lá morando. E elas ficam lá.
Pomba é uma bênção de Deus, né? Criação de Deus. Mas assim, eu fiquei pensando esses dias, eu fiquei olhando, quem que alimenta? Quem que cuida? Atrás de casa ainda tem um pasto e fica um monte de vaca lá, de gado, bem rural lá. E é interessante que as vacas, elas estão comendo lixo também. Esses dias uma vaca comeu o lixo da minha casa. Eu não sabia disso. Ela foi lá tal e ficou mexendo no lixo. Mas se eu não resolver o problema e Deus não resolver, aí eu parto para um outro princípio, que é aquele da perda. Eu tenho que admitir a perda. É isso que eu trabalho na minha vida. Porque ele não vai, mesmo diante dessa promessa, em algumas coisas, ele não vai resolver o meu problema. Por exemplo, eu poderia ter perdido 5 mil reais. Sim. E aí eu convivo, perdi, acabou. Eu já perdi até mais. Sim. Agora, no fundo, não é querendo justificar, e é verdade, às vezes a gente quer se justificar, a prova de que a culpa é nossa mesmo, e que nós somos às vezes incrédulos, eu até então não estava aceitando, por exemplo, na questão da morte, você não pode fazer mais nada. E aí você entrega mesmo, porque você não tem o que fazer mais nada, você se conforta, você trabalha isso, vai esquecendo, e a dor vai passando e tal. Mas um problema que não é de morte, aí eu quero resolver. Então aí talvez seja o grande problema. Eu tenho que resolver, Deus não resolve, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. E realmente acaba sendo uma incredulidade mesmo. Sim, quer dar uma ajudinha, né? Um empurrãozinho para Deus. E Deus não é o nosso gênio da lâmpada, né? Ele não vai atender todos os nossos pedidos segundo aquilo que a gente quer. Às vezes pode acontecer o que ele falou. Não resolveu o problema. Mas a incredulidade, ela não nos deixa ver de que mesmo quando as coisas não dão certo, ele continua sendo Deus. Ele está no controle. Romanos 8:28 fala sobre isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo na dificuldade, mesmo na perda, coopera para o bem. Diga, Sol. A Alicia está primeiro, desculpa. Eu te dou o microfone depois, tá? No ano passado eu passei por uma dificuldade muito grande. Foi um ano bem conturbado. E eu fiquei desempregada por muito, muito tempo. Eu estava trabalhando provisoriamente num hotel no centro. E daí eu fui mandada embora, porque era provisório mesmo. E aí eu entrei numa crise, numa ansiedade absurda, porque eu tinha conta para pagar, eu tinha que ajudar os meus pais, eu estava morando de favor na casa da minha avó. E eu estava com uma ansiedade muito grande. Eu estava fazendo 1 milhão de planos de conseguir dinheiro de qualquer jeito, de fazer doce, vender na rua, só para conseguir um trocado. E Deus começou a falar no meu coração que não estava certo, essa ansiedade não estava certa. E eu tinha que confiar nele. E ele me deu também uma passagem em Isaías que fala sobre confiar, que descansar em Deus é onde a gente encontra a nossa força. E eu tive que descansar. A minha parte estava fazendo, entregando os currículos, até que, assim, foi uma semana muito conturbada, muita ansiedade de não conseguir dormir à noite, com preocupação. E na semana seguinte, eu fiz a entrevista no lugar onde eu trabalho hoje e estou lá já faz 5 meses. Graças a Deus, mas assim, se eu tivesse seguido os meus próprios meios, provavelmente eu não teria entrado lá, provavelmente não teria o emprego que eu tenho, eu estaria fazendo as coisas na minha própria vontade, mas por confiar em Deus, é difícil, mas por tentar entregar para Ele, confiar nele, descansar nele, as coisas acontecem da melhor maneira. Muito bom exemplo. Como a ansiedade, ela nos atinge, mas Deus tem a solução. Sol? Então, eu não sou uma pessoa ansiosa demasiadamente, mas eu como mãe sou ansiosa sim, né? Só nesse quesito. E minha filha e meu genro não estavam com mantenedores e esses dias eu fiquei até de cama. Devido à ansiedade, né? Fiquei acamada, fiquei nervosa, preocupada, porque eles estavam em paz, mas eu não, porque eu fiquei com medo de faltar a provisão deles, né? Lá na Bahia, lugar pequeno, enfim. E eu chorei muito, fiquei acamada, sofri muito esses dias. Esses dias eu estava assim, tinha dia que eu não tinha vontade de levantar da cama.
de tanta preocupação. Não falei para eles, porque eles estavam em paz. Eu que estava sofrendo. E o que eu podia resolver? Eu não tinha dinheiro para mandar para eles, né? E só ansiosa, e sofrendo e orando, pedindo a Deus. E a minha ansiedade não resolveu, mas Deus resolveu. Porque uma pessoa que meu genro acompanha, né, assim, pelo WhatsApp, pelo telefone, ele mora no Rio, e ele acompanha esse rapaz. Ele é surfista, ele não é convertido, mas ele gosta de ouvir a palavra, né, vindo do meu genro e tal, e meu genro acompanha os problemas dele à distância e não conhece ele. Ele disse que a esposa sentiu no coração, e ele não está sabendo de nada, de fazer uma oferta, e fez uma oferta muito boa para a provisão desse mês deles. Então, eu falei, tá vendo? O que adiantou a minha ansiedade, eu não dormir, eu ficar doente? O que adiantou? Né? A gente tem que entregar realmente nas mãos do Senhor. Eles estavam certos, ficaram em paz, e Deus proveu. Exatamente. Então, a gente precisa de fé, a gente precisa crer que mesmo aos nossos olhos não há solução, mas para Deus há solução. Agora, para a gente caminhar para o fim, a gente vai falar então da escapatória para a ansiedade. A escapatória da ansiedade, na verdade. Porque, como eu falei, às vezes a gente não vai ter um antídoto. A gente não vai ter como não ficar ansioso. Mas a partir do momento que a gente ficou ansioso, o que fazer? E eu quero basear então esses princípios aqui, são 5 princípios, no texto de Filipenses 4. E o primeiro princípio então é cultivar a prática da alegria no Senhor. O versículo 4 de Filipenses 4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, cultivar a prática de estar sempre alegre no Senhor é uma escapatória da ansiedade. Neemias uma vez falou que a alegria do Senhor é a nossa força, lá em Neemias 8:10. E Paulo também, lá em Tessalonicenses, diz que alegrem-se sempre no Senhor. E Filipenses, se a gente for olhar o livro como um todo, é a carta da alegria. Em vários momentos Paulo diz que estava alegre, que estava feliz. E se a gente aprender então a estar alegre em todas as circunstâncias, mesmo quando as coisas saem do controle, se a gente não deixar que nada tire a nossa alegria que está em Cristo, a gente vai conseguir escapar da ansiedade. Porque você vai estar plenamente satisfeito em Cristo. Então, alegre-se sempre, cultive essa prática. Eu estou alegre. Está difícil, tá? Mas eu estou alegre, eu estou satisfeito no meu Senhor. Ele cuida de mim, Ele olha para mim e Ele está sempre presente comigo. E é exatamente o segundo ponto, que é cultivar a prática da presença do Senhor. Em Filipenses também 5, diz o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Como eu falei, a incredulidade nos impede de ver que Deus ele está perto e presente. Às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos. Jesus falou lá em Mateus 28:20, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele mesmo, Jesus, o Deus encarnado, está conosco. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito é o ajudador, é o consolador, ele habita dentro de nós. O próprio Deus Pai, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. O salmista, lá no Salmo 139:7, diz assim: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde fugiria eu da tua presença? Então, meus irmãos, Deus está conosco. E a gente não pode se esquecer disso. Na ansiedade, na preocupação, Deus está presente. O Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Ele intervém na história. Ao contrário do que dizem, ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que criou simplesmente e agora deixou o mundo à sua própria sorte. Não, ele está aqui, ele intervém, ele governa, ele é soberano. E a gente precisa crer e confiar nisso. Quando é imprevisto para a gente, para Deus é mais do que previsto. Ele sabe de tudo. E a gente precisa entregar o controle da nossa vida a Ele. Ele é o Deus. E nós somos servos. Servos de Deus. Agora, em terceiro lugar, uma terceira prática a ser cultivada é a prática da oração.
Eu já falei anteriormente sobre isso, mas o versículo 6 de Filipenses 4 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela súplica e orações sejam conhecidas diante de Deus os seus pedidos. Então, a melhor solução para a ansiedade é você dobrar os seus joelhos e orar. Entregar para Deus. Colocar diante de Deus. É isso que Paulo está falando. Não andem ansiosos. Lá em Tessalonicenses também, 5,17, ele fala sobre orar sem cessar. Orar continuamente. Nunca pare de orar. A prática da oração é um dos melhores remédios contra a ansiedade. E eu posso até me arriscar a dizer que é o melhor. Porque Jesus, quando ele estava ali na sua humanidade, talvez ansioso e preocupado com a morte na cruz, o que ele fez? No jardim do Getsemane. Ele orou. Ele na sua humanidade, ele estava sofrendo. Ele morreria na cruz. E ele falou: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade e não a minha. Então essa deve ser a nossa oração. Colocar as ansiedades diante de Deus. Entregar para Ele. Confessar. Reconhecer diante dele através das orações. Em quarto lugar, cultivar a prática de um pensar bíblico. O texto continua, o versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, ao invés de um pensamento positivo, de simplesmente achar que vai dar certas coisas, a gente tem que pensar de maneira bíblica. Segundo aquilo que a Bíblia diz. Tudo que é amável, tudo que é justo, puro, de boa fama. Esse deve ser o nosso pensamento. Lembra que o nosso coração é enganoso. Então a gente não pode se deixar levar pelos nossos sentimentos. Porque aquilo que a gente sente é enganoso. Ah, mas eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Não, volte-se para a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Pense, o que a palavra de Deus tem para me falar sobre isso? Nós somos batistas, nós somos o povo da palavra. Na nossa confissão de fé está escrito que a Bíblia é regra de fé e prática. Então nós cremos na Bíblia e nós praticamos e vivemos a Bíblia. A Bíblia é o nosso fundamento. Nós estamos na escola bíblica dominical. Nós viemos aqui todo domingo aprender da Bíblia. Então a gente precisa aprender a pensar de maneira bíblica também. Olhar para as coisas da vida e dizer assim: o que a Bíblia tem para falar? Porque ela é a palavra de Deus. Ela é suficiente. Ela é o bastante. Nós só precisamos da Bíblia. Tudo o que Deus quis se revelar e quis nos dar a conhecer está na Bíblia. Tudo. É claro, a Bíblia não é um livro de curiosidade, né? Você não vai descobrir lá se teve dinossauro ou se teve. Até você pode descobrir, mas não é um livro de curiosidade. Ah, será que antes da criação, o que tinha? A Bíblia não fala. Mas tudo o que tange a salvação e reconciliação do homem com Deus, a Bíblia fala. E é somente isso que a gente precisa saber. Somente isso. Em quinto lugar, a última prática, então, é cultivar a prática de ações bíblicas. O versículo 9 de Filipenses 4 vai dizer: tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, é praticar, é viver. Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai falar: não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós temos que viver a palavra. Então, dia após dia, nós precisamos aprender a ter ações bíblicas, respaldadas pela palavra. A palavra me ensina a viver assim, eu vou viver assim. Tudo aquilo que eu ouvi, que me foi ensinado, eu vou viver. Eu vou orar, eu vou pensar de maneira bíblica, eu vou lembrar que Deus está comigo em todos os momentos, eu vou me alegrar em todo o tempo no Senhor, porque Ele é a minha alegria, a minha força está no Senhor e por isso eu me alegro. Então nós precisamos lembrar disso. Essa é a escapatória para a ansiedade. A incredulidade, a idolatria, o pecado, eles nos impedem de ver isso aqui. Quando a gente lembra disso, a gente olha para a nossa ansiedade e fala: que bobeira. Por que eu me preocupei com isso? Se o Deus Todo-Poderoso está olhando para mim, por que eu vou me preocupar com isso? Se o Deus Todo-Poderoso entregou o seu Filho para morrer em meu lugar,
em seu lugar, por que não vai nos dar as outras coisas, mas a gente se preocupa, a gente fica ansioso, a gente quer resolver da nossa maneira, e não é assim. Como desafio final, eu falei que ia acabar 11h10, são 11h09. Vamos lá. Eu quero desafiar você em 3 questões, 3 aplicações para a semana, práticas. Primeiro, reconheça suas ansiedades e preocupações diante de Deus. O primeiro passo é esse. Se a gente não reconhecer que a gente é ansioso, não tem como tratar o problema. Você precisa reconhecer. Deus, eu sou ansioso, isso aqui está tirando a minha paz, e eu reconheço isso. Né? Domingo passado mesmo eu falei sobre a questão do auto-engano, né? E a gente pode se enganar também sobre a ansiedade. Não sou ansioso não tenho problema com isso. Auto-engano. Nós temos problema com isso. Nós ficamos ansiosos. Então, reconheça. Segundo, ore entregando ao Senhor tudo aquilo que tira a sua paz. A oração é o melhor remédio. A oração é a vitalidade da igreja. A oração é a vitalidade da vida. A oração tem poder. E talvez a ansiedade na sua vida e na minha vida é falta de oração. É falta de uma vida de piedade com Deus. Então nós precisamos orar. Essa semana, entrega. Começou a ficar ansioso, preocupado? Deus, eu entrego ao Senhor. O salmista lá no Salmo 37:5 diz isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. E por último, lembre-se que Deus é o Todo-Poderoso e trabalha por aqueles que nele esperam. Eu coloquei o texto de Isaías 64:4, que diz que desde a antiguidade ainda não se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então lembre-se disso, que isso traga força para a sua semana. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. O Salmo 127 diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Então nós precisamos confiar nisso. A ansiedade é uma cadeira de balanço. A gente não sai do lugar. A preocupação nos leva a lugar nenhum. Mas quando a gente confia no Deus que trabalha, aí a gente está chegando em algum lugar. Deus está trabalhando em nosso favor. E a gente precisa entregar e confiar a Ele. Amém? Vamos orar então? 11h11. Ixi, tomar bronca. Vamos lá. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque a sua palavra é suficiente, a sua palavra é verdadeira e ela é digna de toda aceitação e de toda a nossa confiança, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deixou a sua palavra para que nós possamos aprender com ela, para que nós possamos nos achegar ao Senhor e conhecer das suas verdades que são eternas, que estão além do tempo, além das circunstâncias, além, ó Deus, da nossa compreensão muitas vezes. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo nos capacite, que o Teu Espírito Santo nos dê compreensão, ilumine a nossa mente e que diante das circunstâncias adversas, que diante da ansiedade, que diante da preocupação que nós vivemos, que possamos lembrar quem o Senhor é, Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus da história, o Deus que governa todas as coisas, e que isso nos faça descansar e entregar tudo ao Senhor, Pai. Nos ajuda porque nós somos muito falhos, nós somos pequenos diante da sua presença, mas que o seu Espírito transforme o nosso coração, a nossa conduta e nos torne mais parecidos com o Senhor. Nos leva debaixo da sua proteção, do seu cuidado, e que à noite possamos estar aqui novamente como igreja para cultuar e louvar o teu nome. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.